agradecer a Ele por essas coisas. Vamos falar com Ele? Amado Senhor, a gente quer dizer para o Senhor que o Senhor é fantástico demais e é muito difícil tentar fazer isso, mas eu agradeço ao Senhor pelos salmos, eu agradeço ao Senhor pelos louvores que ajudam a gente um tanto, Senhor, e movem o nosso coração para lembrar a gente quem o Senhor é. Senhor, nessa noite a gente dobra a nossa cabeça diante do Senhor e a gente faz isso declarando, para declarar essa verdade. O Senhor é Senhor de todas as coisas, Deus. O Senhor é Deus sobre todas as coisas e nós dobramos a nossa cabeça para declarar isso para o Senhor. Deus, e quando a gente faz isso, a gente declara com o nosso corpo o senhorio do Senhor sobre nossa vida. E a gente diz para o Senhor que não é a nossa agenda que manda no nosso dia de amanhã ou no nosso dia de terça-feira. Senhor, que não é o nosso trabalho que nos sustenta, que não são os remédios que nos curam. Senhor, que não é o cuidado com a nossa saúde que vai dar mais dias, mas tudo está na poderosa e fantástica mão do Senhor. E isso é bom demais, a gente declara isso para o Senhor e diz, o Senhor é Senhor de nossa vida, Deus. E é bom demais ter o Senhor como Senhor de nossa vida, porque esse é o Senhor. O Senhor dessas canções, poderoso para salvar e que salva homens como nós, mulheres como nós. Nós queremos te louvar e exaltar o seu nome, porque o Senhor é digno. E bom seria que tivéssemos muitas horas para fazer isso, Pai. Para te louvar, para te exaltar, para dizer isso de tantas formas possíveis. E agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus. Nós te amamos. E não tem muito mérito em a gente amar, porque o Senhor é fantástico. O Senhor é quem é, então amar o Senhor não tem muito mérito. Mas o mérito fantástico é o Senhor amar a gente, porque nós somos quem nós somos. Obrigado por isso. Obrigado pelo seu amor. A gente te ama. A gente ora em nome do seu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém. Gente, hoje a gente vai continuar com a nossa série. A gente está falando esse mês sobre a jornada da verdadeira espiritualidade. E hoje a gente vai falar sobre o poder. O poder é um tema interessante, né? É um tema, nesse período que a gente está vivendo, bastante atual, né? Existe uma corrida pelo poder no nosso país. Alguns homens e mulheres estão disputando, o que a gente chama de eleições, e eles estão tentando chegar ao poder. E em alguma medida porque eles usufruem desse poder. Bom seria que eles quisessem chegar ao poder para servir ao povo, né? E a gente espera que seja assim, a gente ora para que seja assim. Mas o desejo é pelo poder. Mas o poder ele não se dá somente nessas esferas tão grandes e tão altas assim. Ele se dá também na nossa vida. Nós exercemos poder sobre as pessoas que estão ao nosso redor e nós somos influenciados pelo poder das pessoas na nossa vida também, né? A gente quer, em alguma medida, ganhar dinheiro porque, ao que parece, no nosso mundo, quem tem dinheiro tem poder. Quem tem dinheiro parece mandar em alguma coisa, parece ter acesso a algumas coisas que outras pessoas que não têm dinheiro têm. Nós queremos estudar e, a depender do que a gente faz ou estuda, a gente angaria um status na nossa vida. E aí, dependendo da faculdade que você fizer, você tem um título no final dela e você tem um pouquinho de poder na sociedade. A depender da empresa que você trabalha, se você estuda, você ganha um pouquinho de poder quando você galga alguns cargos na sua empresa, né? Exercemos poder e vivemos em alguma medida em torno desse poder, mas eu quero falar hoje sobre um poder muito distinto desse, um poder indomável, o poder de Jesus Cristo de Nazaré. E é sobre esse poder que a gente vai conversar hoje à noite. Eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia ou desse uma olhada no texto que vai aparecer aí na tela, de Atos, capítulo 3, a partir do verso 1. Atos 3, a partir do verso 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, Pedro olhando para ele, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando que receber alguma coisa.
Pedro porém, lhe olhou e disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Glória a Deus. E pegando na mão direita do homem, o ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram e, dando um salto, ficou de pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este, Pilatos, já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto o assassino, Barrabás, no momento da ocasião. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Gente, vamos orar novamente para que o Senhor fale com ele ou com a gente através da palavra dele? Senhor, o Senhor é detentor de todo o poder. Deus amado, e não tem um coração aqui nessa sala que não seja submisso ao Senhor, porque o Senhor manda em tudo. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, que o Senhor converse com nossos corações, porque a grande realidade, Senhor, é que se o Senhor falar conosco, tudo fará sentido. O que nós lemos fará sentido. O poder do Senhor fará sentido para nós. A Tua palavra vai transformar a nossa vida. Deus, o que nós precisamos essa noite, que nós viemos buscar, é o Senhor, e que o Senhor fale conosco. Fala com a gente. É o que a gente pede em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Pai. Amém. Gente, os discípulos estavam tendo dias um pouco agitados, nós vimos nas últimas pregações, mas há muito tempo eles estavam tendo, na verdade, anos agitados. Há alguns anos atrás, na história dos discípulos, eles foram chamados por Jesus Cristo. Rapidamente foram chamados por Jesus e aceitaram esse chamado. Um chamado que a gente chama de eficaz, um chamado poderoso demais e difícil de resistir quando o próprio Jesus te chama. Eu faço sempre propaganda de uma série, eu não tinha programado falar isso, mas eu faço sempre propaganda de uma série muito legal que chama The Chosen. Galera que vai na minha roda, assim, semanalmente a Bíblia, The Chosen, estou brincando. Aí eu falo bastante do The Chosen, mas nem tanto assim. Eu tenho uma teoria sobre isso, mas aí sobre a série vai ser só particular, eu falo sobre ela, não vou falar que está gravando, não posso falar não. Mas, se você estiver curioso, me pergunta no final. Mas, o The Chosen é muito legal, sabe por quê? Vou falar rapidinho. Ele mostra, é uma série sobre a vida de Jesus e é coisa fantástica, gente, muito bem feita e a história é muito boa. É de graça, você baixa o aplicativo lá, estou fazendo propaganda. Mas, e não estou recebendo por isso. Gente, a coisa belíssima que acontece nessa série é que Jesus, em algum momento, ele chama as pessoas. E assim, quando o ator lá, ele vira para as pessoas e chama as pessoas pelo nome, eu vou dizer para vocês, a sensação que eu tenho é que aquele homem é o próprio Jesus. Porque ele chama assim, eu falo, eu vou atrás do Senhor. É uma coisa fantástica que acontece e a sensação que dá é que eu estou ouvindo quando Jesus me chamou. Jesus chama as pessoas, isso aconteceu com os discípulos. E loucamente, impressionantemente, eles aceitaram aquele chamado de Jesus e passaram... Porque assim, gente, os dias dele passaram a ser sustentados por aquele homem chamado Jesus.
Eles não sabiam onde eles iam dormir na próxima noite, do que eles iam comer na próxima noite. Havia, em alguma medida, verba entrando para ajudá-los, havia pessoas que os ajudavam, mas estava tudo sob a dependência de Jesus. Eles aceitaram esse chamado e passaram a ouvir um homem falar, um homem de religião falar, mas falava diferente dos homens de religião da sua época. Havia uma autoridade diferente, o discurso era diferente. Era tão interessante como Jesus falava, o que ele falava, da forma que ele falava, que ele atraía pessoas que os religiosos da época não atraíam. Os pecadores, as prostitutas, os homens criminosos da época queriam estar perto de Jesus porque havia em alguma medida esperança de perdão nas palavras de Cristo. Havia alegria, havia em alguma medida conforto para aqueles que não eram aceitados, não eram aceitos na sociedade. Eles podiam se aproximar daquele homem santo, mesmo que eles não fossem santos. Os discípulos viram Jesus se aproximar dos leprosos, dos quais ninguém de fato se aproximava. E quando Jesus se aproximou daqueles homens, eles eram curados. Os discípulos viram não poucos coxos andarem, eles viram não poucos surdos ouvirem, eles viram cegos verem novamente, eles viram uma menina ser curada. Lembram? Talita, come. Menina, anda. Menina, levanta. Eles viram Lázaro ressurgir. Eles viram Jesus no meio do mar falar para o vento: ei, para de soprar, mar, se acalma. E ficaram impressionados, olharam e falaram: eu também ficaria. Quem é este que até o vento e o mar faz se acalmar, lhe obedece? E todos esses milagres faziam uma coisa, apontavam para Jesus dizendo: ele é o que eles diz ser, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, era o que os milagres diziam sobre Jesus. Mas eles também viram Jesus ser preso, ser julgado, condenado e morrer. Ficaram algumas horas e, na contagem dos judeus, alguns dias sem Jesus, sem a presença de Cristo. Viram também, para a glória de Deus e louvor de Jesus Cristo, o próprio Cristo ressurgir ao terceiro dia. Foram ao túmulo e não estava mais lá. Os anjos disseram: por que vocês procuram vivo no lugar dos mortos? Jesus ressurgiu, eles passaram 40 dias com Jesus. Ao final desses 40 dias, Jesus sobe ao céu e antes de subir ele fala para os discípulos: vão até Jerusalém e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, e em Samaria, e até os confins da terra. Nós ouvimos pregações sobre isso nessa série. Eles fazem isso, perseveram em oração, em comunhão, esperando que o poder venha sobre eles, o Espírito Santo desce sobre eles, e eles passam então a fazer exatamente o que o Espírito Santo os impele a fazer, e que Jesus disse que eles fariam. Eles passam a testemunhar de Jesus. No primeiro testemunho, 3.000 pessoas, homens, se convertem. Eles começam a viver a vida na igreja, a partir do poder de Cristo fluindo sobre eles. E semana passada nós ouvimos sobre isso e foi muito legal ver como uma igreja vive com a vida de Cristo fluindo nela. As características que tem nela. E tem uma característica muito legal na igreja da semana passada, que estava em Jesus também. A igreja de semana passada, ou a igreja primitiva, que a gente viu na pregação de semana passada, ela contava com a simpatia de todo o povo. Olha que legal. As pessoas que não eram da igreja eram simpáticas, olhavam com simpatia para as pessoas da igreja. E é interessante porque os que não eram da igreja sentiam-se à vontade, atraídos pela forma como a igreja vivia. Que delícia isso. Essa é a primeira oração que eu faço essa noite. Que a nossa comunidade seja cada vez mais uma comunidade simpática para os nossos vizinhos. Que ela seja como era a igreja primitiva, contracultural. Porque ela vivia, a igreja primitiva vivia de uma forma que a cultura de sua época não entendia. Era totalmente diferente de como havia uma revolução de fato, de verdade uma revolução acontecendo no coração daquelas pessoas. Contudo, naquilo que a cultura não deveria ser desafiada, eles desafiavam a cultura com a vida a partir de Jesus. Eles se aproximavam e a sociedade os admirava e era simpática a ela. Que a nossa comunidade seja assim.
uma comunidade contracultural, que não viva a partir dos valores dessa cultura, que não viva a partir da forma como nossa sociedade e o nosso século vive, desafiando ele como deve ser desafiado. Contudo, que seja simpático, que os nossos vizinhos olhem para a nossa comunidade e desejem a nossa comunidade aqui. Depois de um encontro com Jesus, nunca mais a vida é normal. Nunca mais. Uma revolução estava acontecendo no coração daquelas pessoas. E é o que acontece no coração daqueles que se encontram com Cristo. Contudo, a rotina em alguma medida volta ao normal. E estava acontecendo assim com os discípulos. Né? Pedro e João, eles foram à oração das 3 na igreja. Sabe? Eles foram ao culto de oração que acontecia todos os dias na igreja deles. No templo em Jerusalém. Né? Havia 3 cultos de oração no templo de Jerusalém. O primeiro pela manhã, o segundo às 3 da tarde e o terceiro no final do dia. Eles estão chegando para o culto, entrando na igreja e veem lá de longe alguém sendo colocado na porta do templo. E continuam andando. Quando estão chegando mais próximo, o coxo que tinha sido colocado ali, ele estava se arrumando ainda no lugar que tinha sido colocado, para onde tinha sido levado, onde ele pedia esmola. E eles ouvem aquele homem falar: ei, vocês não têm uma esmola para me dar? Vocês não têm alguma coisa para me dar? Eles se aproximam um pouco mais e olham para o homem e falam: olha para a gente. O homem olha e eles falam assim: tá vendo, a gente não tem ouro nem prata, mas o que a gente tem a gente te dá. Eu quero parar a história aqui e contar essa história de outra perspectiva, da perspectiva do coxo. Aquele homem passou o dia inteiro dele normal, bem comum, vivendo como vivia normalmente. Talvez ele já tivesse ido ao templo no horário da oração da manhã, também pedir esmola. E ele, às 3 da tarde, ou próximo das 3 da tarde, chegou para os amigos, os familiares dele, as pessoas que já comumente, diariamente, o levavam até a porta do templo e pediu para eles, ou sinalizou: poxa, está na hora de eu ir para lá. Por quê? Porque não era ensinada uma profissão para pessoas que tinham deficiência. Louvado seja Deus que nós vivemos num tempo muito massa, em que a gente é muito igual. Como de fato é, né? Então, as pessoas não têm mais restrições, e as empresas, na verdade, ganham algum incentivo para que pessoas com deficiência física trabalhem nessas empresas. Isso é muito legal. Mas não era assim naquela época. O coxo não tinha um ensino profissional pelo qual trabalhar. Ele podia somente esmolar. E os amigos ou familiares dele estavam levando para lá. E ele foi sendo carregado por aquelas 2, 3 pessoas, 4 pessoas, eu não sei. E enquanto ele estava sendo colocado lá, ele já começa a ver, e é exatamente como o texto escreve para a gente. Eles estavam entrando juntos. E enquanto ele estava sendo colocado, ele vê 2 homens se aproximando daquela porta chamada Formosa. Os estudiosos não têm muita certeza de em que localização do templo era essa porta, mas a certeza são 3 localizações pelo menos, e qualquer uma das 3 era uma localização de muita gente fluindo de um lado para o outro. Né? Ele é colocado ali, obviamente, muita gente fluindo, para que ele pudesse esmolar com mais facilidade, ou mais pessoas pudessem dar esmola para ele. Ele senta ali, os 2 discípulos começam a entrar, e ele olha para eles e fala: puxa, talvez seja a minha primeira esmola do dia, talvez seja a primeira vez que eu consigo alguma coisa. Ei, de baixo para cima, vocês não têm algo para me dar? E aí aqueles homens se aproximam dele, andam na direção dele, e aí a sensação que ele tem é: puxa, talvez eu realmente consiga a minha primeira esmola nesse momento. E aí um dos homens olha para ele e fala: olha para a gente. E a esperança de receber alguma coisa aumenta um pouquinho mais. E aí, a frase meio esquisita, os nossos pensamentos são mais rápidos que as nossas palavras. A frase meio esquisita que surge da boca de um dos homens é: a gente não tem nada, nem ouro nem prata a gente tem. E aí o homem, puxa, ele veio, pediu para olhar para ele, agora não tem nada. E aí sai da boca daquele homem de pé, diante do coxo, a frase que mudaria a vida dele para sempre: mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Que fantástico isso! Aquele homem vê Pedro diante dele, e Pedro não dá um passo para trás para ver o milagre acontecer. Pedro fica diante do homem e estende a mão para ele. Aquela mão estendida, o homem segura com o próprio braço dele, coloca uma das mãos no chão, o outro joelho coloca no chão também, e um dos pés ele já começa a perceber a perna dele se firmar. E aí ele consegue ver que as pernas dele estão se sustentando o corpo dele pela primeira vez em décadas. Aquele homem fica de pé. Vocês conseguem imaginar o tamanho da alegria de alguém que nunca andou, que nunca ficou de pé sobre os próprios pés, estava em segundos em pé sobre os próprios pés dele.
E aí ele dá um salto e ele percebe que, bom, ele não sabia andar, ele nunca tinha andado. Só que ele já viu muitas pessoas andarem de uma posição diferente, agora ele está de pé com todo mundo. E ele sabe que para andar é preciso colocar um pé após o outro. E ele coloca o primeiro pé diante. E aí ele vê que ele consegue firmar, e ele coloca o segundo pé ainda se apoiando num dos discípulos. E ele percebe que o milagre de fato aconteceu. E ele sai saltando, pulando, rindo, louvando. Gente, é um momento de muita gente às vezes lê a Bíblia e parece muito meio sério as coisas da Bíblia. Mano, o cara estava fazendo uma festa. Ele estava gritando, ele estava louvando a Deus. E aí eu consigo imaginar, porque se fosse eu estaria do mesmo vibe. Eu consigo imaginar Pedro e João gargalhando com o cara, tá ligado? Sorrindo, rindo, achando muito engraçado aquele cara super feliz pulando. De alegria. Porque o Senhor Jesus Cristo manifestou o poder dele. O Senhor Jesus Cristo manifestou o poder dele. Sabe por quê? Porque Jesus é quem é. A Escritura fala algo sobre Jesus, fala muitas coisas sobre Jesus, mas tem um versículo muito, muito maneiro sobre Jesus lá em Hebreus, capítulo 1, verso 3. Hebreus 1, verso 3. Perdão, verso 4. Diz o seguinte: Ele, Jesus, é o resplendor da glória de Deus, a expressão máxima do seu ser. Jesus é o resplendor da glória de Deus. É a expressão máxima do ser de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: Jesus é o próprio Deus. Ele é Deus. E aí continua dizendo: Jesus sustentando todas as coisas pelo poder, pela palavra do seu poder. Jesus Cristo é poderoso porque Ele é quem é. E essa história é a história de Jesus Cristo agindo através desses homens. O texto continua e Pedro começa a perceber o que está acontecendo ali. Diz o seguinte o texto: enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado Salomão. Quando Pedro viu isso, se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês: não era sobre Pedro, não era sobre João, não era nem sobre o coxo. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Pedro percebe que as pessoas ao redor deles estavam fazendo algo que naturalmente nós fazemos. Eles começaram a se chegar e viram o paralítico saltando e pulando, e perto dos discípulos, viram que provavelmente reconheceram que os discípulos eram quem eram, pregavam em nome de Jesus e atribuíram a Pedro e a João o poder de fazer isso. O fantástico é que Pedro vai bem no âmago do que a gente pensa sobre alguém que realizou o milagre. Bom, há algum poder nessa pessoa, ou há algum nível de santidade nessa pessoa para atingir esse poder, ou atingir esse nível de Deus usar ele. E aí Pedro fala: por que vocês estão fazendo isso? A primeira vez que eu li esse texto, quando eu era mais moleque, eu olhei assim e falei assim: mano, eu fiquei um pouco impressionado e julguei um pouco a galera. Hoje em dia eu entendo um pouco mais, mas na época eu julguei mesmo. Eu olhei assim e falei assim: mano, por que a galera está tão impressionada porque os caras fizeram um coxo andar? Jesus tinha acabado de fazer um monte de gente andar. Gente ressuscitar. Por que isso aconteceu? Mas é fácil para mim falar isso 2000 anos depois, lendo a Escritura, no conforto da minha casa, né? Não estava vivendo a vida deles e os desdobramentos da vida deles. O impressionante é que Pedro olha e fala assim: ei, parem com isso. Não é sobre nós isso. Não é sobre a gente ter algum poder ou a gente apresentar alguma santidade. E é bem parecido com o que a gente faz hoje em dia, né? Não poucas vezes, quando há rumores de que alguém realiza ou realizou um milagre, a gente atribui a essa pessoa algum nível de poder ou alguma perspectiva de santidade, piedade nessa pessoa, porque ela conseguiu alcançar um nível de santidade que o Senhor a usou daquela forma. Né? Não é muito diferente. Contudo, o que estava acontecendo ali era o seguinte: a primeira coisa era o Senhor fazendo aquilo ali, não Pedro e João. E é importante demais falar isso aqui.
Era o Senhor fazendo aquilo, porque isso vai ensinar a gente alguma coisa muito importante hoje. É o Senhor fazendo aquilo. Um dos meus professores, ele costumava dizer o seguinte, quando a gente foi estudar Atos, né, ele costumava dizer o seguinte, Atos dos Apóstolos não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, mas sim Atos de Jesus Cristo através dos apóstolos. Ou Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Não Atos dos Apóstolos, porque não foram Atos dos Apóstolos. Os apóstolos perderam a sua história. Na verdade, todo aquele que se encontra com Jesus, e aí, se você é alguém encontrado com Jesus e deseja ter uma história, eu quero dizer para você, sinto muito, você perdeu a sua história. Porque todo aquele que se encontra com Jesus deixa de ter uma história e passa a ser a história de Jesus Cristo vivendo através da sua vida. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Era Jesus agindo através deles. A segunda coisa, os milagres que estavam acontecendo e aconteceram no tempo apostólico. Se a gente ler, se a gente continuar lendo o Atos, a gente vai ver que é um tempo de muitos milagres, de manifestações realmente fantásticas por meio daqueles homens. Aquilo nunca mais se repetiu. Nunca mais nenhum homem demonstrou ou vivenciou aquela realidade que aconteceu lá. Foi para aquele tempo, e porque a primeira coisa é porque, assim como os milagres ratificavam, confirmavam quem era Jesus, os milagres aqui de Jesus através daqueles homens era para primeiro dizer, Jesus estava deixando claro, eu ajo através da vida desses homens. Sou eu fazendo o que faço através da vida desses homens. E a segunda coisa, eu falo através da vida deles. A mensagem dos apóstolos devia ser, as pessoas deviam ter a certeza que estava sob a autoridade de Cristo. Era o próprio Cristo falando. E essa é uma realidade porque a grande parte do Novo Testamento que nós temos, eles são escritos apostólicos. E quando não são de apóstolos, são de pessoas muito próximas aos apóstolos, como Lucas, por exemplo, que escreveu Atos, o texto que a gente está lendo. Lucas não é um apóstolo, mas era alguém que conviveu com os apóstolos muito, muito próximos. Essas manifestações de milagres em Atos acontecem somente entre os apóstolos, somente os apóstolos fazem isso, com pouquíssimas exceções de pessoas que viviam no núcleo apostólico. E isso aconteceu para confirmar o ministério dos apóstolos. Jesus estava dizendo, eu ajo e eu falo através deles. Era isso que estava acontecendo. Contudo, essa fala pode parecer uma fala um pouco que denota um pouco de falta de fé. Poxa, Rodrigo, então você não acredita que acontecem coisas desse tipo hoje? Olha, eu não vou dizer para você sobre a fé. Eu vou falar para você sobre o Jesus do qual nós estamos falando hoje. Vou lembrar para o nosso coração que Ele é quem é. E o que a Bíblia diz sobre Ele é que Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão máxima do louvor, a expressão máxima do ser de Deus, e que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Eu vou lembrar para o nosso coração, antes de responder a pergunta, que Jesus Cristo é quem é e continua sendo quem Ele sempre foi. E que é ilimitável. E o poder dele, para mim, para você, para qualquer um de nós, e para os homens que pretendem dominar o poder, é indomável. O poder de Cristo é indomável. Ele é um leão. Assim como a sua palavra. Ninguém defende um leão. Ele não precisa ser... Você já viu isso acontecer? E essa figura é muito legal. O Spurgeon usava isso. E eu acho muito massa. Alguém já viu defender um leão? A não ser que seja de homens armados, mas fora isso, esteja no mesmo ambiente do leão, você corre do leão. O leão não precisa de defesa contra outros animais. E essa é a realidade. Mas o texto responde à nossa pergunta. Pedro continua pregando e ele lembra para aqueles homens o Deus de quem eles estavam, sobre quem ele estava falando, e que esse Deus é um Deus de aliança. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais. Então ele lembra aqueles homens que eram israelitas, que foi esse Deus que glorificou Jesus Cristo, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês negaram. Ele lembra para aqueles homens que Deus cumpriu as suas promessas em Cristo Jesus. Lá em Coríntios, Paulo vai dizer o seguinte: em Cristo nós temos o sim para todas as promessas. As alianças feitas com os israelitas foram cumpridas em Cristo Jesus. E Pedro fala isso apontando para Jesus como uma continuidade e a finalização ou o cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento. Contudo, o próprio Cristo é esse Deus. O
próprio Cristo é esse Deus. E esse mesmo Cristo fez uma promessa para a sua igreja. E a mesma característica que Deus Pai carrega, Jesus carrega, assim como o Espírito Santo. Ele cumpre as suas promessas. E que promessa é essa? Essa promessa está lá em Mateus, capítulo 28, nos últimos versículos de Mateus. Jesus olha para os discípulos e diz o seguinte: e olha que delícia, Jesus falando sobre si mesmo e confirmando o fato de que ele é poderoso. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Gente, é muito bom ouvir Jesus falar assim. E tem uma parada muito boa sobre isso que eu vou falar daqui a pouco. É bom demais. E aí ele olha para os discípulos e fala o seguinte: portanto, baseados nisso, firmados nisso, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado para vocês. E essa promessa, tudo isso que Cristo está falando, está sobre nós. E aí, eis a promessa de Jesus: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sente falta de algo na sua vida? Você sente necessidade de algo, alguma coisa qualquer? Qual é a falta que está fazendo aí hoje? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você teve encontro com Jesus, Ele vive em você. E essa verdade, isso que eu acabei de dizer, é tão real quanto esse copo d'água. Esse copo d'água aqui, esse copinho aqui. Se esse copo d'água é verdadeiro, é também verdade que Jesus Cristo vive naqueles que se encontram com Ele e vive com eles. Essa é a realidade. Deixa eu te falar outra coisa. Jesus Cristo é uma pessoa, alguém. Ele é alguém como a Lucilene, com quem se pode falar. E como você conversa com alguém? Você fala com essa pessoa. Então, deixa eu te chamar, te incentivar, quando você sentar na sua cama hoje para orar, ou quando você se ajoelhar hoje, você parar e saber que quando você falar com Jesus, quando você falar com Deus, você não está falando com uma força espiritual distante de você, mas você está falando com alguém que te ouve. E a Bíblia diz, dá exatamente essa característica. Ele ouve você. Deixa eu falar mais uma coisa sobre esse Jesus que disse que estaria contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é poderoso. E ele tem todos os recursos existentes. O que falta para você? Ele tem todos os recursos. Ele é o limite da morte. Ele é o autor da vida. Ele é poderoso para fazer. Não há um pedaço de ouro no universo inteiro, se é que é ouro fora da terra, que não pertença a Jesus Cristo de Nazaré. Não há saúde e não há doença que não obedeçam a sua voz. E sabe o que é coisa fantástica sobre isso tudo? E por isso eu acho tão maneiro quando Jesus fala que Ele é poderoso, e quando a Bíblia fala da majestade, da grandeza dEle. Ele falou uma coisa sobre nós. E é um título muito massa para mim, que eu não poderia dizer que eu tinha se Ele não tivesse dito. Ele falou: vocês são meus amigos. Meus amigos. A imagem que cria na minha cabeça, a gente está falando da nossa relação com Cristo e o seu poder. Né? E isso acontece quando eu tenho alguma necessidade, para além do que eu posso fazer. E a imagem que sempre vem na minha cabeça é o seguinte: eu tenho um amigo desses amigos meus que se tornam muito ricos demais. Mas assim, tanto de rico que chega a ser podre. E aí, a minha mãe adoece. Do nada eu sei que minha mãe, de um dia para o outro, está com uma doença e que o tratamento para a doença dela é muito, muito custoso, muito caro. Óbvio, eu não tenho esse dinheiro. Só que eu tenho um amigo que tem. Eu não resistiria uma hora, eu não passaria um dia sem chegar para esse amigo meu e falar assim: mano, minha mãe está com uma doença. E, cara, eu preciso de grana para o tratamento dela. Na verdade, eu vou dizer para vocês que se eu não fizesse isso, esses meus amigos ficariam chateados comigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus Cristo de Nazaré detém todos os recursos da existência. Ele é uma pessoa e é seu amigo. É impossível que você tenha um problema e que você se assente na cama e não fale com ele sobre esse problema. E não converse com ele sobre isso. De verdade, sabendo que ele é quem é e que ele tem tudo isso. Senta na cama e fala com ele: Senhor, eu preciso disso. Eu careço disso. O Senhor tem todo o recurso
Senhor é meu amigo. É impossível que eu tenha uma relação de amizade com o Senhor e que eu não converse com o Senhor sobre os meus problemas e fale com o Senhor sobre isso. Essa é a nossa relação com o poder de Cristo. Essa é a nossa relação com o próprio Cristo. A última coisa que eu quero falar sobre essa nossa relação é a seguinte coisa. Não é sobre você. Assim como não era sobre Pedro, nem sobre João, nem sobre o coxo. Não é sobre mim e você. O que significa dizer que em algum momento Jesus vai dizer não. Em algum momento Jesus vai não atender as orações, mas a certeza é, Ele sempre vai ouvir essas orações. Deixa eu contar 2 casos para vocês, aqui da nossa comunidade. Há 3 anos atrás, mais ou menos, 3, 4 anos atrás, eu sou muito bom com datas. Nós começamos a orar, essa igreja aqui começou a orar, que as pessoas que estão há mais tempo vão lembrar disso, para que 2 mulheres tivessem filhos. E a gente orava, pedia. E sabe o que a gente falava para o Senhor? A gente não sabia se era da vontade dele ou não. Como vai saber se é da vontade de Deus que uma das mulheres tem o seu 2º filho? Ou que a outra mulher tem o seu 1º filho? Não dá para saber. Mas a gente falava com o Senhor Jesus. A gente queria falar para o Senhor uma coisa que a gente está querendo que aconteça na vida de 2 casais aqui da comunidade. A gente queria muito que esses casais tivessem um filho. Isso está no nosso coração, Senhor. Isso está enchendo o nosso coração de vontade. E a gente falava assim com ele, a gente falava, Senhor, se o Senhor fizer, a gente vai te louvar e exaltar o seu nome. Quando essas crianças nascerem, elas serão a expressão de quem o Senhor, da bênção do Senhor, da bênção do Senhor sobre a vida dessas pessoas. Mas se o Senhor não fizer, o Senhor vai continuar sendo quem o Senhor é. E hoje eu vejo essas 2 crianças correndo nessa igreja aqui. Andando nessa igreja aqui. E vez por outra, muitas vezes, na verdade, quando eu vejo essas crianças, eu lembro que o Senhor fez. Eu lembro que nós falávamos para o Senhor, nós vamos glorificar o seu nome. E aí, graças ao Senhor, Ele me lembra disso e fala, Jesus, louvado seja o Senhor por esse pirralho, por essa pirralha e pelo próximo que está vindo. Louvado seja Deus. Quero falar mais um caso. Nos idos de 2020 para 2021, 2019, 2020, 2021, uma oração foi feita aqui nessa comunidade muitas vezes. Senhor, que as pessoas em volta do bairro tenham um encontro com o Senhor por meio dessa igreja. Que as pessoas desse bairro se encontrem com o Senhor. E Jesus, a gente queria ver essas pessoas, essa igreja sendo cheia de pessoas que venham andando para cá. E essa oração foi feita muitas vezes. E o que Jesus tem com o fato de pessoas virem andando para cá? Coisa alguma. Nenhuma coisa. Ele podia salvar a gente de outro, eu venho lá do final do mundo. Ele podia salvar a gente de outros bairros e as pessoas continuarem vindo de carro. Mas era o que a gente estava pedindo. A gente queria que a gente continua querendo que o nosso bairro seja repleto de pessoas da nossa comunidade e que ele seja permeado por essas pessoas e mudado por essas pessoas. Que o bairro seja alcançado por Jesus no sentido de que cristãos estejam infiltrados, permeando esse bairro. E essa oração foi feita muitas vezes, e aí esses nomes eu vou citar. Eles não estão aqui hoje, mas eu vou citar eles. Se a gente perguntar a Vitória e a família dela, como ela veio para cá para a igreja, ela vai dizer assim, eu venho andando. Se a gente perguntar para o Cláudio como ele veio para cá para a igreja, amigo da Vitória, ele vai dizer assim, eu venho andando. Se a gente perguntar para a Suzana como ela veio para cá para a igreja, ela vai dizer assim, eu venho andando. E para a Ana, ela vai dizer a mesma coisa, eu venho andando. Se a gente perguntar para o Fernando e para a Rafinha como eles vêm para cá para a igreja, eles vão dizer assim, eu venho andando. Eles são um fruto posterior dessa realidade, mas é fantástico, eles vêm andando. E o Senhor atendeu essa oração. Mas há orações que Ele prefere não atender, porque não é sobre mim, sobre você, sobre os meus pedidos, mas sobre Ele, o nome dEle ser glorificado. É a história dEle, não a nossa sendo contada. Essa é a realidade. Quero orar para que a gente saia daqui sabendo algumas coisas. A primeira coisa, quem é Jesus? Ele é o Senhor poderoso de toda a existência. Ele é poderoso. Esse Senhor realiza milagres, e esses milagres não acontecem mais como aconteciam com os apóstolos. Não está grudado em uma pessoa o realizador do milagre, o milagreiro. Como isso acontece? Pela oração das pessoas.
pelo falar da igreja. Eu quero que você saia daqui com a tranquilidade de chegar na sua casa e falar com ele sobre os seus problemas, mas lembrando que não é sobre você. A beleza dessa história é que é a história de Jesus que é contada. No final das contas, gente, nós somos todos o coxo, porque tem um milagre que continua acontecendo muitas vezes no nosso dia. É o fato de que Jesus se encontrou com esses homens e mulheres aqui, na porta do templo, sem poderem entrar no templo. Eles estavam mancos lá, mas não era porque as pernas deles, as nossas pernas não funcionavam, mas porque os nossos pecados nos afastaram do Senhor. E sabe o que ele fez? Ele estendeu a mão e resgatou esses homens e mulheres que estão aqui dentro. E aí, o que tem aqui dentro é pouco mais de 40 milagres do Senhor. Porque não há nenhum milagre mais poderoso do que o fato de o Senhor alcançar e transformar o coração de homens. Atrair o coração dos homens para Ele mesmo. Não há nada mais fantástico do que o Senhor pegar corações rebeldes, odiosos dele, e fazer com que esses corações o amem. E aí o Jesus Cristo de Nazaré, ele pega esses homens, ele levanta esses homens pela mão, ele começa a caminhar com esses homens para dentro do templo, e quando eles chegam dentro do templo, o ingresso lá é a sala do próprio Rei da existência, o Senhor de tudo está lá. Mas quando a gente entra, quando esse homem entra no templo, ele não encontra um monarca sisudo, mas ele encontra o próprio amor, e esse é o grande milagre. O Senhor nos levar para se encontrar com o próprio amor do Pai dele, com o próprio amor do nosso Pai, esperando a gente para nos abraçar. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos leve para casa com as certezas que Ele expôs pela palavra dele. Nós somos amados por esse Senhor. Vamos orar. Amado Jesus, eu quero pedir ao Senhor que mais uma vez, Senhor, o Senhor manifeste o seu poder em nossa vida. Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração e encante de novo o nosso coração pelo poder da sua palavra. E lembre para a gente, Jesus, que o Senhor é o detentor dessa coroa belíssima que está na sua cabeça. Que o Senhor é o Senhor de toda a existência e que não há nenhum centímetro, não há nada no mundo inteiro, Senhor, que não obedeça ao Senhor. Senhor, lembre para o nosso coração que o nosso problema, a nossa dificuldade, a nossa doença, as tristezas com as quais nós estamos, as nossas decepções, elas são pequenas demais diante do Senhor. Senhor, lembre para o nosso coração, Senhor amado, que o Senhor é alguém com quem nós podemos falar, conversar, e que o Senhor é acessível, e que o Senhor detém todo o recurso, e não está de olhos fechados, com a cara empurrada, para não dar coisas para a gente, mas está muito pelo contrário, sentando-se à cama conosco e ouvindo a nossa oração. Lembra para a gente que o Senhor é nosso amigo e que vive com a gente, Senhor. Lembra para a gente, Senhor amado, que não há limites para quem o Senhor é. Nos faz orar com essa certeza, Deus. Com a certeza de quem o Senhor é, independente de qual seja o problema e o tamanho. O Senhor continua fazendo o que o Senhor quer na história. O Senhor cura homens, o Senhor faz homens andar se o Senhor quiser. Cegos enxergarão se o Senhor decidir que eles enxerguem. Não deixe que a gente deixe de crer nessa realidade, porque o Senhor, Jesus, é e continua sendo quem o Senhor sempre foi. Nos faz viver essa vida assim, cheios da certeza de quem o Senhor é. Mas nos lembra para o nosso coração que não é sobre nós, Senhor. Não é sobre a gente viver como crianças fazendo birra porque o Senhor não nos atendeu, mas é sobre o Senhor ser glorificado. Sobre o Senhor ser exaltado na nossa história. E a gente pede que seja assim. Eu quero orar ao Senhor, glorificando ao Senhor por essas duas crianças. Eu não sei se eu já fiz essa oração aqui, mas eu quero louvar o Senhor por isso. Ei, Jesus, o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas pessoas que estão vindo dessa comunidade. Seja louvado, Senhor. Seja conhecido o Senhor de mais pessoas, vizinhos de nossa comunidade, Senhor. A gente ora aqui como igreja pelos nossos vizinhos do lado.
A gente ora como igreja pelos nossos vizinhos da frente, que eles se encontrem com o Senhor, que eles ouçam a sua voz chamando Ele, Jesus. Ah, Senhor, que a felicidade, a alegria se encontre com eles, assim como se encontrou com o coxo, e assim como se encontrou com cada homem e mulher que está nessa igreja, porque a coisa mais fantástica é se encontrar com o Senhor. Ah, Senhor, obrigado. A gente ora e te agradece, a gente fala que te ama. A gente te ama. A gente ora, Deus, em nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré.
quiser.